Curso Livre de Humanidades. Módulo 1, Filosofia. Os racionalistas modernos. Reflexão sobre o pensamento moderno. Com Franklin Leopoldo e Silva. Nós vamos hoje conversar um pouco sobre a compreensão dos parâmetros mais significativos da modernidade, naturalmente sob a ótica da filosofia, e isso supõe então o entendimento do significado comum que se pode encontrar nos grandes projetos de renovação da filosofia e da cultura ocidentais que aconteceram no século XVII e no século XVIII, sobre os quais nós vamos falar alguma coisa. Nós vamos examinar brevemente dois exemplos. O primeiro será o de Descartes. E o segundo, o de Kant, porque eles são pensadores estratégicos que marcaram o início e a consolidação desse percurso moderno, né, que nós continuamos, de alguma forma, ainda fazendo, né, e com isso nós vamos então tentar compreender, naturalmente sem entrar nos pormenores dos elementos teóricos de ambos os sistemas, vamos procurar compreender aquilo que trouxeram de fundamental para a constituição da cultura moderna. Tentaremos entender, então, a partir de que centro, né, essas principais características do pensamento e da ação, elas se irradiam, né? Vamos encontrar ali, então, neste núcleo, não tanto conceitos ou noções, mas vamos encontrar principalmente uma atitude. Uma posição assumida logo de início perante o homem e perante o mundo. Portanto, o que vai nos interessar principalmente, mais do que conceitos ou ideias, no sentido teórico, é essa atitude que nós vamos tentar descrever e verificar como ela está na raiz do pensamento moderno. Porque, se for correto dizer que as filosofias possuiriam sempre a ambição de conhecer a totalidade, de compreender tudo de forma significativa, né, tudo que diz respeito ao homem e ao mundo, então nós poderíamos afirmar que, no caso do pensamento moderno, a atitude que desencadeia todo esse processo de compreensão totalizadora e de renovação do pensar e do agir, isso seria adequadamente designado pela palavra humanismo. Humanismo, naturalmente, considerado na amplitude, na complexidade e mesmo até no caráter contraditório. O caráter central desta posição originária deve nos propiciar, então, alguns meios de comentar aspectos marcantes das intenções e dos rumos da modernidade. Voltemos, então, primeiramente, para Descartes, né, e para o núcleo do seu projeto, que no século XVII representa uma autêntica reinauguração do pensamento. Descartes não deseja renovar apenas o conhecimento, ajustando, por exemplo, a concepção geral de um saber de ciência,
não é? No sentido mais elevado do termo, aqueles aportes que já antes dele Bacon ou Galileu já tinham trazido. Tampouco pretende apenas rearticular certas condições racionais da ação, portanto, certo modo de agir moralmente, por exemplo, né? Ele pretende mais do que isso. A base sobre a qual se assenta a sua filosofia é muito mais ampla e nós poderíamos designá-la como a unidade da razão. Esse critério, então, é fundador e unicamente fundador de uma nova visão que deveria servir para todas as dimensões da existência. A importância do alcance, então, desse alicerce, a partir do qual será construída essa outra imagem do mundo, a imagem moderna, no alvorecer dessa nova filosofia, pode ser avaliado pelo grau da integração que o Descartes pretende promover entre vários aspectos da existência humana, desde o conhecimento até a ação, passando pela técnica, pela inventividade humana, pelas artes mecânicas e assim por diante. Portanto, desde a investigação metafísica acerca de princípios gerais, passando pela descrição físico-matemática da realidade e indo até as consequências técnicas desse conhecimento e os frutos que daí espera colher para o aprimoramento da vida material e também para o aprimoramento moral. E é a imagem que é muito sedutora na filosofia do Descartes, a partir da qual ele explica essa sua intenção, uma metáfora muito conhecida, é a árvore do saber, da qual as raízes seriam a metafísica, o tronco, físico-matemática, e os ramos e os frutos seriam as artes mecânicas, nós hoje chamaríamos de técnica ou tecnologia. A medicina como a arte de preservar e prolongar a vida. E a moral, né, como o equilíbrio atingido por via do domínio das paixões. A tudo isso podemos chegar pela razão, e a tudo isso devemos chegar a partir desse princípio básico que é a unidade absoluta da razão. Um grande sistema, portanto, que está constituído de maneira hierárquica, indo dos fundamentos para as consequências. E a continuidade, bem como a integração de todas as partes, está garantida por esse trabalho da razão. Por isso nós falamos em unidade da razão, né? Desde os fundamentos até as consequências últimas. O que nós temos é sempre esse trabalho constitutivo, constituinte da razão, que vai então dar a marca diretriz, né, dessa reconstituição do pensamento e da cultura, né? Ora, a intenção humanista, nesse caso, ela é bastante clara, né? Para que se colham os frutos necessários à vida, essa árvore do saber, ela deve estar firmemente apoiada em suas raízes, né? O tronco que se ergue a partir dessas raízes deve prolongar essa consistência, né, para que dele brotem, então, os frutos com igual vigor. Ou seja, para que as finalidades práticas sejam atingidas com segurança, é preciso que a teoria, e principalmente os fundamentos da teoria, se configurem como conhecimentos absolutamente verdadeiros. Somente assim é que será realizado o ideal de sabedoria, que não é apenas o saber, no sentido de ciência, né? Algo mais do que isso, a integração perfeita entre a teoria e a prática sob o império da razão.
Note-se que esta sabedoria, que, como eu disse, corresponde a muito mais do que o saber teórico ou a atividade prática, considerados isoladamente, né? Essa sabedoria possui o traço de união que vincula e integra essas duas grandes dimensões, né? A teoria e a prática. E as integra precisamente na razão, né? Que, portanto, fica dotada de uma absoluta universalidade. Não há nada que escape ao império da razão, né? Ela se constitui agora como aquele vetor universal que vai dotar todas as dimensões humanas daquilo que é mais próprio, daquilo que justamente é mais humano, mais caracteristicamente humano. E por isso nós dizemos que está sendo fundado aqui o humanismo moderno. A capacidade humana de conhecer com autonomia, independentemente de qualquer dogma, de qualquer autoridade externa à razão, a possibilidade de conhecer e de agir em liberdade. Então, esse sentido geral da filosofia de Descartes, que consiste na atribuição de um valor eminente a isto que é especificamente humano, a esta racionalidade, a essa capacidade eminentemente humana, dá o tom de toda a trajetória de descoberta das verdades que vão constituir esse grande sistema. E, sobretudo, explica a importância daquilo que constitui, talvez, um dos aspectos mais originais da filosofia de Descartes e que depois vai se projetar em todo o trabalho científico e teórico da modernidade, e que é a importância do método, um motivo central, não é? Nesse projeto de renovação do saber. Clareza, distinção, análise, síntese, demonstratividade, encadeamento absolutamente lógico e rigoroso do raciocínio, através de regras metódicas que garantam o rigor, que garantam a certeza, né, que há de caracterizar agora esse conhecimento produzido unicamente pela razão. O paradigma de Descartes é a matemática, onde esse rigor já aparece de tradição, aquela ciência que apresenta o maior grau de evidência, o maior grau de certeza, talvez o único setor do conhecimento humano que durante toda a história se manteve isento daquelas arbitrariedades que para Descartes teriam marcado a história da construção das teorias, até a sua própria renovação, até que ele, Descartes, né, instaurasse esses novos critérios. Esse paradigma matemático, né, ele nasce de uma aplicação espontânea do método. Por que a matemática se manteve a salvo dessas arbitrariedades que estão presentes nos outros campos do saber? Nela nós temos uma aplicação espontânea do método e nela a produção da verdade, né, se dá de uma forma clara, sem que os próprios matemáticos tenham se dado conta da importância e do alcance dos preceitos que eles implicitamente, mais do que conscientemente, aplicam, né, no seu fazer científico, diríamos nós, hoje, né? Então, cabe deslindar esses procedimentos, né, que já se revelaram muito frutíferos e aplicá-los universalmente, né? É isso que significa a universalidade da razão no seu caráter operatório, né? Ela já opera de maneira correta, pelo menos num campo de conhecimento. Vamos agora, então, entender essa operação e estendê-la universalmente. Isso não quer dizer que Descartes pretenda reduzir todos os conhecimentos à pura matemática, né? Não devemos entender dessa forma. Trata-se de estabelecer, a partir de um conhecimento que dentre todos se mostra, né, o mais evidente, o mais seguro, as condições de certeza, as condições universais de certeza, que estão particularmente manifestadas, né, nesse setor da matemática e no estilo demonstrativo.
Ou seja, a matemática possui um alto grau de evidência porque trabalha a partir de fundamentos metódicos. E, muito significativamente, Descartes designa esses fundamentos metódicos como sendo os arcanos da razão. E é aí que temos que chegar, para estabelecer, então, as condições de todo conhecimento. Daí a necessidade de partir da recusa de um saber já constituído para que o conhecimento venha a se produzir única e uniformemente segundo o método. Essa rejeição metódica, evidentemente, se expressa na dúvida, assumida num grau de radicalidade compatível com essa intenção de reconstruir o saber em toda a sua totalidade. O primeiro passo, portanto, para salvar o conhecimento da arbitrariedade, evitando assim que o resultado da busca da verdade seja o ceticismo. Essa recusa do saber e essa dúvida assumida por Descartes não tem como escopo a destruição da verdade ou a incapacitação do homem para a busca da verdade. Tem como finalidade destruir verdades adquiridas sem métodos, exatamente no intuito de preservar a filosofia dessa ameaça cética. Porque a ameaça cética não provém de um método que utilize a dúvida como preliminar. Provém das falsas certezas, que nós chegamos ao longo de uma história caótica de conhecimento, e a partir daí, então, há um momento em que o homem desespera de atingir a verdade e acaba caindo no ceticismo. Então, mais vale recusar tudo que foi adquirido e tentar recomeçar com o método, para que nós possamos, então, percorrer um caminho seguro. Quando Descartes encontra, a partir da dúvida, aquela primeira verdade, a verdade inaugural do pensamento moderno, a consciência, a subjetividade, aquela famosa frasezinha: penso, logo existo. E essa verdade é absoluta, ela é indubitável, porque o próprio duvidar envolve necessariamente um ato de pensar, então ele encontra aí já a subjetividade como verdade. Mas, interessante notar, ele o faz porque essa subjetividade já está, de algum modo, se exercendo. Nós costumamos dizer que a subjetividade, o eu, o sujeito, é a primeira descoberta do pensamento moderno. Essa descoberta acontece porque já há, para que ela possa ocorrer, um exercício da subjetividade, que é aquele que vem acontecendo na livre recusa da aceitação das verdades adquiridas. Nós temos aí uma inauguração teórica, reflexiva, do eu, como o grande polo constituinte da verdade. Isso acontece porque, de alguma forma, já exercemos essa subjetividade, ao recusar o saber constituído e ao praticar a dúvida, porque praticar a dúvida é praticar a liberdade de recusa, a liberdade de duvidar das verdades até então adquiridas. Mais que isto, essa liberdade subjetiva, ela já é uma manifestação desse caráter central que o sujeito vai possuir na filosofia moderna, a razão autônoma, a razão livre. A recusa de aceitar os conhecimentos adquiridos coincide com a rejeição de todos os critérios por meio dos quais eles foram considerados verdadeiros pela tradição. É importante notar isso para que a gente possa entender muito bem a radicalidade da dúvida. Quando Descartes recusa todas essas verdades adquiridas historicamente antes dele, ele está recusando também todos aqueles critérios que se supunham válidos para que essas verdades viessem a ser afirmadas. E ele vai instaurar, então, novos critérios. Não poderia haver uma prática maior de liberdade. É a recusa do conteúdo, a recusa da forma, a recusa das consequências, a recusa dos princípios, dos antecedentes, a recusa de toda uma tradição.
não poderia haver uma prática mais intensa da liberdade de pensamento, né? Eu poderia permanecer confiando na realidade percebida, naquele saber livresco, né, que o Descartes critica tanto nos seus escritos. Poderia continuar confiando nos meus sentidos, na minha percepção. Poderia continuar, sobretudo, confiando na autoridade da tradição, né? Mas não. Eu decido rejeitar tudo isso. Decido aplicar novos critérios, né? E essa liberdade, então, exercida primeiramente e depois refletida, né, teoricamente, né, é aquilo que aparece nesta certeza da própria existência, quando Descartes pode chegar a dizer: penso, logo existo, como a primeira descoberta de um processo livre de reflexão. Um primeiro testemunho que a subjetividade moderna dá da sua liberdade e do seu poder. E a descoberta da subjetividade é a descoberta também desta outra característica importante do pensamento moderno, também um motivo central na sua constituição, e que é a representação, né? A presença do mundo na mente como representação desse mundo na ideia. Isso, então, aparece como a condição primeira de toda a realidade e de toda verdade. O sujeito é pensamento e, portanto, o sujeito é interno a si. O método já previa essa primazia da interioridade. O método já previa, de alguma forma, ao trabalhar com a liberdade, porque a liberdade é o fundamento do método, este sujeito absolutamente interno a si, ou o espírito como lugar originário. Porque clareza e distinção são características daquilo que o sujeito se representa como real, né? Como verdadeiro. Então, partir de si mesmo, considerar primeiramente as ideias que o sujeito tem em si mesmo, unicamente à luz do próprio intelecto. Essa luz natural, né? Como dizia Descartes. Enfim, o que nós chamamos de idealismo. Essa é a tomada de consciência que o sujeito moderno faz da sua liberdade, né? O alcance dessa transformação é decisivo para todos os aspectos da vida, isto é, para todas as maneiras pelas quais o homem passará doravante a ver a si mesmo, né? A representar-se, né? Desde os aspectos psicológicos da sua condição subjetiva até as formas éticas, políticas de sua atuação no mundo. Então, esse sujeito, essa subjetividade representativa, não é apenas um critério de conhecimento. Nela está implicado tudo aquilo que poderia permitir ao ser humano tornar-se senhor de si e senhor da sua história, né? Nela está o fundamento metafísico daquele sentido que Francis Bacon havia dado à atividade humana como dominação, como império, ou seja, a identificação entre conhecimento e poder. Nela, nessa subjetividade, está também o fundamento último daquela liberdade de pensamento que Galileu havia colocado como a primeira condição do trabalho de conhecimento. A instauração da subjetividade como fundamento coincide, então, com o nascimento desse mundo laico, aquele em que o homem pode instituir as suas próprias formas de viver e de agir, unicamente de acordo consigo mesmo, isto é, submetido exclusivamente à autoridade da razão. E, portanto, a subjetividade é essa instância arquetípica do humanismo moderno, a origem e a finalidade desse processo de libertação do homem que nós chamamos de civilização.
Até mesmo quando Descartes, na continuidade do seu percurso filosófico, reafirma como conhecimento que o homem deve ter de si mesmo a natureza finita da criatura, a dependência da criatura em relação a Deus, porque isso será afirmado no decorrer da sua filosofia, após a afirmação da subjetividade, o reconhecimento dela como finita e a afirmação da existência de um Deus como realidade infinita, até mesmo esse reconhecimento da limitação humana e o reconhecimento de Deus como infinito ainda dependem da representação, ainda dependem da mente humana. Mesmo quando Descartes encontra o homem como criatura finita e dependente, ele o faz através da liberdade. Ele o faz através da representação que essa característica finita, ilimitada, tem na mente humana. Ou seja, meu intelecto finito tem a capacidade de conter o infinito, tem a capacidade de conter a ideia de Deus. E é diante disso, diante desse conteúdo que está em mim, embora me supere, que eu me reconheço finito e reconheço que devo minha existência a uma causa mais perfeita do que eu. Né? E se Deus continua como na tradição cristã, sendo essa derradeira instância, esse primeiro princípio de verdade, no entanto, cabe ao sujeito, doravante, julgar todos os seus pensamentos e todas as suas ações. E esse julgamento será livre. O sujeito é que vai adequar livremente às regras do verdadeiro, aos parâmetros dessa jurisdição da verdade, tudo aquilo que ele puder pensar. Não é? Portanto, ainda que o sujeito reconheça Deus como princípio da verdade, né, caberá a ele adequar livremente os seus pensamentos e as suas ações a esse princípio. Portanto, a dependência, o reconhecimento da limitação, isso não representa a abdicação da liberdade. A esse teor positivo que nós estamos insistindo aqui, do humanismo moderno, corresponde uma dificuldade, talvez mesmo um impasse, sobre o qual é preciso refletir. Né? Talvez esse impasse não diminua em nada o valor do humanismo moderno, antes reafirme a força dessa atitude diante de obstáculos teóricos. Trata-se daquela experiência vivida que Descartes encontrará na dualidade do espírito e da matéria, esse lado obscuro da realidade humana, pelo qual somos ao mesmo tempo alma e corpo, uma integração vivida numa unidade experiencial que está além do nosso entendimento. Porque somos uma espécie de contraponto prático àquele dualismo teórico que a metafísica cartesiana afirma tão solenemente, a absoluta separação entre a matéria e o espírito. Nesse sentido, então, o humanismo encontra, talvez, o seu primeiro grande impasse. Né? E, ao aceitar que a existência efetiva dessa integração, né, disso que não podemos compreender, disso que está além das nossas possibilidades teóricas, é algo do qual não podemos fugir, porque é a nossa condição, é algo que faz parte da nossa condição. Nós devemos, então, compreendê-la no seu próprio caráter inexplicável. Né? É importante notar isso, porque no próprio cerne do racionalismo cartesiano, né? Nesse humanismo que põe a razão como o grande império do homem sobre todas as coisas, nisso mesmo vai se inserir esse paradoxo. A compreensão de que há algo que eu não posso explicar, que eu não posso compreender inteiramente, e não é qualquer coisa, simplesmente sou eu mesmo. É a minha condição, né, que está revestida desse caráter obscuro, né, que a reflexão teórica não consegue abarcar inteiramente. A afirmação da racionalidade humana inclui também a afirmação dos limites com os quais essa racionalidade se defronta. No caso de Kant, a força do conhecimento vai derivar não da sua expansão ilimitada, mas do estabelecimento criterioso
das suas limitações. O novo perfil de racionalidade que Kant desenvolverá mais de um século após a morte de Descartes, né, tem na sua base também esta intenção de totalidade, tal como no seu antecessor. A ambição de elucidação completa das condições de teoria e da prática. Mas essa tarefa, Kant vai assumi-la de forma crítica, isto é, através de um exame minucioso das possibilidades efetivas da razão. Cautela esta que se justifica pela impossibilidade, que Kant constata historicamente, da consolidação daquele conhecimento eminentemente filosófico. A metafísica, dada a diversidade contraditória dos seus resultados, dado o impasse a que a razão é levada nesse seu exercício, que, no entanto, deveria ser o mais elevado, deveria ser a sua finalidade, não é? Porque a metafísica é o ponto mais elevado a qual a razão deseja chegar e ela não pode fugir a esse pendor, não é? A essa tendência de se elevar até o cume do conhecimento. E, no entanto, o que nós verificamos historicamente é que outros conhecimentos, com pretensões mais modestas, se consolidaram. Se consolidaram e adquiriram um acervo de certezas que não se põe em dúvida. A matemática, a física, para Kant. E a metafísica, justamente a mais antiga de todas as ciências e aquela que visa o objeto, né, no seu grau mais elevado e no seu alcance maior, essa não se consolidou. Né? Essa se constitui ainda num conflito permanente das mais variadas teses. A posição de Kant é também inaugural, tal como Descartes. Ele pretende estabelecer, por essa via que ele entende ser a mais adequada, o caminho crítico, né, uma nova concepção de conhecimento, atentando para certos elementos que até então não haviam merecido a devida atenção dos filósofos, segundo o entendimento de Kant. A própria época que Kant vive, né, a época iluminista, uma época que tem orgulho das realizações da razão, mostra essa diferença. De um lado, ciências consolidadas, um acervo herdado sobre o qual não se questiona, né, matemática e física. E, de outro lado, a metafísica, constantemente patinando na sua tentativa de atingir o seu objeto de conhecimento. Né? Ou seja, por que a razão triunfa de um lado e fracassa do outro, se é a mesma razão? Né? Esse é o ponto central da interrogação kantiana. Né? Porque nós temos aí, exemplificados historicamente, né, o mais alto progresso da razão, né, o mais contínuo ritmo de aquisições. E, de outro lado, algo que não sai do lugar. Né? A metafísica, que desde os seus primórdios continua hesitando, né? Tateando, como ele diz, né? Sem chegar a resultados que minimamente possam ser comparados àqueles das ciências empírico-formais. Essa preocupação de Kant com o progresso, né? Essa sua perplexidade perante essa espécie de divisão interna da razão, né? É que o inserem na sua época, né? Que é bastante diferente da de Descartes. A época que nós chamamos o Iluminismo, o século das luzes, que é uma herança do racionalismo cartesiano, do racionalismo do século XVII, mas que pretende levar a hegemonia da razão a um alcance maior. Pretende tirar daí consequências que o próprio Descartes não teria tirado. Ou seja, pretende levar até as últimas consequências a afirmação da autonomia humana como sendo essa independência da razão. Não é? A autonomia humana como sendo a autoridade absoluta
da razão. E Kant escreverá 3 críticas para, em cada uma delas, examinar, né, em que consiste esse uso correto da razão, né? Para isso, então, Kant se põe diante da sua época, diante das 2 grandes vertentes, né, que confluem no cenário filosófico do seu tempo, o idealismo e o empirismo, e tenta mostrar, então, a insuficiência de cada um deles tomados isoladamente. Tenta mostrar que o idealismo, aquela vertente filosófica privilegiada, né, pelo racionalismo cartesiano, né, ele, ao acreditar, ao confiar demasiadamente nesse caráter constituinte da razão, deixa de lado os conteúdos empíricos, os conteúdos efetivamente percebidos na realidade, e se fixa demasiadamente na forma, nas estruturas mentais ou ideais, que constituem um requisito do conhecimento, mas não podem constituir todo o conhecimento. E, de outro lado, o empirismo, essa outra vertente que se opõe ao idealismo, que confia absolutamente nos órgãos dos sentidos, na percepção, nos conteúdos efetivamente reais que o sujeito recebe da realidade, e dá pouca importância a essa tarefa constitutiva da razão, a essas formas pré-existentes que deveriam informar esse conteúdo e dar-lhe, então, a necessária sistematicidade para o conhecimento. Então, o Kant nos recorda essa obviedade. Tudo é constituído por forma e conteúdo. E há que se encontrar, então, o devido equilíbrio. O privilégio da forma leva a um conhecimento abstrato. O privilégio do conteúdo exclusivamente leva a um conhecimento cego, não sistematizado, não formalizado, né? Então, em todo conhecimento há que haver essa forma intelectual, racional e esse conteúdo empírico que está depositado na própria realidade que nós recebemos através dos sentidos, né? Com isso é que se afirma a razão. Com isso é que se afirma o verdadeiro poder da racionalidade, que é o poder de constituir formalmente o mundo, não o poder de inventá-lo. Isso é utopia. Isso é acreditar demasiadamente no poder da razão, né? É divinizar a razão, né? O poder que a razão tem é de constituir formalmente o mundo, representando-o para nós como um conhecimento sistemático. Mas, para que essa constituição formal possa acontecer, é preciso que haja um conteúdo que seja formalizado, né? Um conteúdo que dê esse estofo de realidade, né? Ao conhecimento e à representação que eu faço do meu entorno, né? Muito bem, depois de afirmar dessa maneira o poder da razão, e ele o afirma através de seus limites, não através de uma expansão indefinida, mas através de seus limites, porque a forma só vale nos limites em que o conteúdo me aparece, né? A forma está para o conteúdo está para a forma. Sem essa correspondência não há conhecimento verdadeiro. É exatamente na metafísica que eu não vou encontrar a possibilidade de realizar esse encontro, esta síntese entre as formas da razão, que Kant chama de formas transcendentais da razão, né? E esse conteúdo empírico, né, que deve provir da realidade, porque eu não posso constituí-lo. Eu posso constituir o conhecimento formalmente, mas não posso constituir a sua realidade. Ora, que tipo de objeto a metafísica pretende conhecer? Não objetos empíricos, esses são objetos da ciência. Ela pretende conhecer objetos inteligíveis. Deus, a alma, o cosmo. Enfim, objetos que sejam revestidos de absoluta unidade, absoluta totalidade, absoluta necessidade. Esses conteúdos não nos são dados. Se eu vou exercer, então, a minha capacidade racional sobre esses objetos, eu não posso fazê-lo, simplesmente porque esses conteúdos não me são dados, né? Então, nós temos aqui 2 exemplos do humanismo moderno. Um
em que a subjetividade humana expande-se até o infinito e pode conhecer desde as coisas mais simples até a realidade infinita de Deus. Esse é o humanismo cartesiano. E desse humanismo cartesiano, dessa afirmação de conhecimento, deriva também uma capacidade extremamente otimista para o entendimento da nossa prática, né? Assim como nós podemos conhecer desde o objeto mais simples até a substância infinita de Deus, também a minha prática pode se expandir com o rigor necessário para corresponder a essa sabedoria, a essa demonstratividade, né, do próprio conhecimento de forma contínua e integrada. O homem pode saber e pode agir com absoluta segurança, porque ele pode fazê-lo desde a física até a metafísica. Para o Kant, a experiência da finitude é alguma coisa que mais dramática, mais contundente, mais direta, né? E a ciência, para Kant, esse conhecimento que nós temos aí tão bem demonstrado e já constituído, porque na época de Kant não se cogitava mais de uma fundação da ciência, ela já estava constituída enquanto física, né? Porque Kant é contemporâneo de Newton, né? Essa ciência, se ela representa, por um lado, o ideal humano de autonomia, de racionalidade, de verdade, ela também é um testemunho concreto e absoluto da finitude, da limitação humana, né? Então, o que nós passamos a viver depois de Kant, ou seja, depois de Descartes e de Kant, é uma espécie de processo, né, que tenta sintetizar esses dois resultados, né? Essa liberdade que, em princípio, abre a razão para o infinito, para todas as possibilidades, porque ela é a única autoridade, ela é a única diretora de si própria, né? E, de outro lado, essa outra visão da racionalidade, em que a nossa liberdade, embora formalmente aberta para o infinito, está, de fato, confinada a uma experiência concreta que possui limites muito, muito estreitos, os quais nós tentamos, então, ultrapassar, né? Ou seja, para Descartes, tanto o conhecimento quanto a ação estão voltados para o infinito, igualmente fundamentados. Para Kant, a nossa experiência de conhecimento é a experiência de uma finitude, de uma limitação muito drástica, né? E a nossa ação, a nossa liberdade, essa sim, pode abrir-se para o infinito. Mas, em compensação, ela não é acompanhada dessa certeza, desse conhecimento, dessa demonstratividade teórica e, portanto, dos mesmos fundamentos que a acompanhavam no Descartes. É por isso que nós dizemos que, em Descartes, nós temos a unidade da razão e esse humanismo fundado, né, nessa ideia otimista de um homem único, de um homem total. E em Kant nós já principiamos a ter isso que agora vivemos na sua plena radicalidade, né? Uma razão dividida, um sujeito fragmentado entre a teoria e a ação, procurando entre esses dois polos aquele solo firme em que ele há de fixar a sua liberdade para melhor exercê-la.